Bom, a nossa aula de hoje, então, ela é uma sequência aí, a gente vai falar sobre o século XIX e uma série de acontecimentos aí no século XIX relacionado às revoltas liberais. Então, eu tinha falado para vocês que depois do governo do Napoleão, a gente vai ter ali uma tentativa de retomar tudo que foi feito antes do Napoleão, antes da Revolução. Né? Então, o Congresso de Viena, que foi o assunto da nossa última aula, ele tinha por objetivo restaurar a configuração da Europa antes do Napoleão. Tá? E então, por isso que eu falei para vocês na aula passada que o Congresso de Viena ele tinha esse caráter conservador, de conservar, manter os poderes dos reis, aqueles mesmos reis nos tronos, tal. Então, quem é que não vai gostar disso? Uma boa parcela da população que está excluída desse processo, né? Que é a burguesia, principalmente, e algumas outras camadas populares. Tá? Então, é bem importante a gente retomar essa visão. O pensamento liberal ele veio com a Revolução Francesa. Ele se espalhou pela Europa com o Napoleão. E agora, com a derrota do Napoleão, está havendo um retrocesso. Então, os povos, diferentes povos europeus, vão se rebelar, né, porque eles querem aqueles privilégios que eles ganharam, ou que eles conheceram com a Revolução Francesa, com o Napoleão. Tá? Então, são várias revoltas que acontecem por toda a Europa, até extrapola a Europa. A gente vai ter Revolução Liberal aqui no Brasil, a Revolução Praieira, em 1848. Nos Estados Unidos vai ter um reflexo disso, no Japão vai ter um reflexo disso. Tá? Por quê? Quais são as ideias básicas do liberalismo? A ideia de liberdade econômica, liberdade de comércio, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Né? Então, por isso esse nome de liberal. Mas cuidado, não se enganem. O liberalismo, tá? Todos esses conceitos, ele beneficia principalmente a classe burguesa. Tá? A ideologia que vai entrar aí para beneficiar a classe trabalhadora, vai entrar aí nesse meio também, é o socialismo. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Aqui no quadro. Então, aqui esses anos, 1820, 1830, 48, 60 e 70, né, não são décadas e não são datas para vocês decorarem. Tá? Qual rebelião aconteceu em qual ano? Isso não. É só para vocês saberem que ao longo de todo o século XIX, a gente vai ter, então, manifestações que acontecem em várias partes, principalmente da Europa. Tá? Esses anos são anos chaves, né? Na verdade são décadas, né? O único ano específico é 1848, da Primavera dos Povos, tá? Que nesse ano acontece em vários países ao mesmo tempo, inclusive no Brasil. Tá? Quais são os conceitos, então, que vão ser caros, né, para essa burguesia, para uma boa parte da população europeia? Primeiro, esse conceito aqui, de cidadania. Tá? Antes, o que você tinha? As pessoas elas eram súditos de um rei. O que é ser súdito? É ser sujeito, é estar subordinado. Tá? Então, as pessoas estavam subordinadas a um determinado rei, que detinha poderes amplos. A Revolução Francesa veio trazer o conceito de cidadania. Então, o indivíduo agora ele é aquela pessoa que está em um estado, né, e ele ali nesse estado ele tem direitos e tem deveres. Tá? O conceito de cidadania vem com a Revolução Francesa, se espalha pela Europa com a Era Napoleônica. Tá claro isso, gente? Beleza? Outro conceito mega importante para vocês entenderem, que aparece aí no século XIX e que não existia antes, tá? É a ideia de nacionalismo. Tá? Hoje nós temos isso muito bem claro, principalmente para nós aqui no Brasil. Né? Nós somos brasileiros, por quê? Por uma série de fatores, mas basicamente porque nascemos no Brasil. Tá? Isso não se aplica a outras partes do mundo, especialmente para os europeus. As nacionalidades, elas não necessariamente refletem, né, o lugar aonde elas estão. Tá? Deixa eu explicar melhor isso.
Você já deve ter visto isso provavelmente em geografia. Se não viram, vão ver. Nós temos povos, etnias, que se identificam como uma nação, mas eles não têm um território. Eles estão no território de um outro povo, de um outro país. É o que acontece, por exemplo, entre os povos bascos, né, que estão na Espanha. Eles estão na Espanha, mas eles não têm um país para eles. Isso acontece também com a Catalunha, né, a região da Catalunha. Os catalões estão dentro da Espanha, tá? Mas eles não se sentem espanhóis. Eles não se dizem espanhóis. Eles nem falar o espanhol eles falam. Eles falam o catalão, a língua deles. Tá? Isso acontece em várias outras partes da Europa. Na Galícia, em Portugal, em algumas regiões da Itália. Tá? Enfim, em várias regiões da Europa, você tem essa situação, essa realidade, né, de povos que não têm necessariamente um território. E é aqui no século XIX que vai se consolidar a ideia de nacionalidade, de pertencimento a uma nação. O que traz? Quais são as características de pertencer a uma nação? É estar no mesmo território, falar uma mesma língua, seguir uma mesma religião, ter cultura semelhante. Tá? Então, são elementos que dão as características de uma determinada nacionalidade. Né? O que nos faz brasileiros? Além de morarmos no Brasil, além de termos nascido no Brasil, falamos a língua portuguesa, né? Em sua grande maioria, temos uma cultura judaico-cristã, né? Religiosa, podemos ser católicos, protestantes, enfim, mas o cristianismo predomina aqui, né? Temos certas culturas que são semelhantes, né? Culturas, quando a gente fala de cultura semelhante, né, não significa que todo mundo goste da mesma coisa. Vou dar o exemplo do futebol. Tá? O futebol é algo que caracteriza o brasileiro. Ah, professor, mas eu não gosto de futebol, então eu não sou brasileiro? Não, você só não gosta de futebol. Tá? Mas então são aspectos culturais, né, que dão uma certa identidade para o Brasil e para o brasileiro, e isso se aplica a todas as nações. O que estava acontecendo na Europa nessa época aqui? Alguns povos estavam submetidos a outros, tá? Então, o que eles queriam? Eles queriam independência, eles queriam estarem livres, né, do domínio de um outro povo, tá? Isso, em algumas dessas revoltas, eles vão conseguir a independência, nem todas, outros não. A gente vai vendo isso aos poucos, tá? Então, a França, após o Napoleão, o Congresso de Viena acaba colocando no trono o Luís XVIII, que era o rei irmão mais velho do Luís XVI, aquele que perdeu a cabeça com a Revolução. A ideia do Congresso de Viena era, então, restaurar, né, a situação da Europa pré-Revolução Francesa. Tá? Então, nós vamos ter um cenário na Europa entre pessoas que defendem o conservadorismo, né, que defendem a restauração, que tudo seja como era antes da Revolução, e existem os revolucionários, que apostam na ideia de transformação, né, que são os liberais, né, e os nacionalistas. Eles querem mudanças políticas, econômicas, culturais, enfim. Tá? E é isso que vai motivar a série de revoltas que vão acontecer na Europa nesse período. Tá? A primeira grande leva é na década de 20. Tá? 1820, então, nós vamos ter ali algumas revoluções estourando em algumas regiões, principalmente regiões mais pobres da Europa. Tá? Parece estranho falar isso, né? Mas existe. Tá? O que seriam as regiões mais pobres? Aquelas que não eram França, que não era a Áustria, que não era a Rússia, que não era a Inglaterra. Tá? O que sobra? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Prestem atenção aqui. Olha aqui no mapa. A gente vai ter aqui, então, um grande império, que é o Império Austríaco, que nesse Congresso de Viena meio que é o protagonista, é o personagem principal, o que vai ter maiores benefícios. A Inglaterra está de boas lá, né? A Inglaterra está vivenciando a segunda Revolução Industrial, então um crescimento econômico muito grande. A Inglaterra está se preocupando com o mundo inteiro nessa época. Ela tem colônias na África, na Ásia, aqui na América, se envolve na política do mundo inteiro, era a grande potência. Tá? Mas os países periféricos, que a gente chama, né, como Portugal, como Espanha, até mesmo aqui, ó, nessa regiãozinha entre o Império Austríaco e a França, nós temos aqui, ó, vocês estão vendo Hannover, Frankfurt, Munique, Berlim, né, na Prússia. Essas regiões todas aqui, né, e ela é muito mais subdividida do que isso que vocês estão vendo, elas formam o que a gente chama de Confederação Germânica.
tá? É um aglomerado de países independentes que têm uma mesma etnia, eles são germânicos, tá? Tem dois grandes países que lideram meio que esse grupo de países menores, que é a Áustria e a Prússia, tá? No futuro, essa confederação germânica vai se unir e vai formar a Alemanha, tá? Mas isso não vai acontecer agora. Eles vão começar esse processo de unificação aqui, em 1820, mas só vai se concretizar lá em 1870. Tá? A Grécia é outra situação bem importante da gente entender. A Grécia é um daqueles povos que, se a gente olhar no mapa aqui, ó, deixa eu voltar até para o mapa. Se a gente voltar para o mapa, olha, aqui está especificada, ela está ligada, a Grécia, ela está pertencente nesse período aqui ao Império Turco-Otomano. Os turcos dominam a Grécia. A Grécia, nesse pensamento nacionalista, pelo que ela vai lutar aqui? Ela vai lutar por independência, por libertação em relação aos turcos. Gregos e turcos entram num fight animal até o final da década de 20. Tá? Portugal a gente já viu aqui. Né? Portugal a gente viu lá na vinda da família real para o Brasil, a gente viu que as cortes portuguesas, né, a elite burguesa de Portugal, exige o retorno de Dom João VI para Portugal. Né? Mas só que com um detalhe, o que essas cortes querem? Eles estavam com saudades de Dom João? Não. Eles queriam que ele voltasse para ele assinar um documento que ele se comprometia a obedecer a uma Constituição. Ou seja, eles queriam implementar medidas liberais em Portugal. Tá? Por isso vai acontecer uma revolução que, como consequência, vai trazer, ou melhor, vai levar o Dom João VI de volta para a Europa, né, fazendo com que ele assine uma Constituição, tornando Portugal uma monarquia parlamentar, assim como era a Inglaterra, por exemplo. Tá? Na Espanha, um processo muito semelhante vai acontecer ao que aconteceu com Portugal. O rei da Espanha, né, tinha sido substituído na época napoleônica pelo irmão do Napoleão, José Napoleão, ou José Bonaparte, melhor dizendo. Né? Aí esse rei ele vai ser deposto com a queda do Napoleão, e o Congresso de Viena coloca o rei espanhol novamente, Fernando VII. Só que a elite burguesa da Espanha vai fazer com que esse rei assine, né, o comprometimento de que ele vai obedecer à Constituição, ou seja, é uma medida liberal sendo aplicada aqui na Espanha. Tá? A maior parte dessas revoltas, elas nesse começo, elas não vão ser vitoriosas, não. Vão vencer principalmente os conservadores nesse começo. É ao longo do século XIX que a gente vai ver que eles vão conquistando vão conquistando esses direitos, né, de liberdade. Tá? Mais uma vez, na década de 30, né, olha, veja só como repete os países. Grécia, Portugal, Espanha, né, a Confederação Germânica, os mesmos que começaram com revoluções aqui, vão continuar com a revolução aqui. Vamos pegar o exemplo de Portugal, né, que vocês já sabem, porque a gente já comentou sobre as aulas de Brasil. O Dom Pedro I, agora o Dom João VI havia morrido, né, o Dom Pedro I, que era imperador no Brasil nessa época, né, abdica do trono português em favor da filha dele, Dona Maria da Glória, que vai para Portugal, né, e ela vai, como ela era uma criança ainda, o regente, né, vai ser o irmão do Dom Pedro, o Dom Miguel, e o Dom Miguel acaba meio que ocupando o trono, reivindicando para si o trono português, e o Dom Pedro I começa a ficar incomodado aqui no Brasil, tanto que dá toda aquela zoeira, né, que leva à abdicação dele, e ele volta para Portugal para resolver as pendengas lá em Portugal. E é exatamente aqui, ó, disso aqui que a gente está falando. Tá? A guerra em Portugal vai ser uma guerra civil entre os partidários de Dom Pedro I, que lá é Dom Pedro IV, tá? E os partidários do Dom Miguel. O Dom Miguel queria ser um monarca absolutista, e Dom Pedro I queria uma monarquia parlamentar, liberal. Né? Então, da guerra civil entre esses dois irmãos, né, Portugal vai vencer o Dom Pedro, né, com o título de Dom Pedro IV, e ele assina uma Constituição. Tá? Então, Portugal já entra num processo de relativa paz. A Grécia consegue a independência da Turquia, né, embora sejam países que até hoje, né, os ranços dessa guerra permanecem, inclusive para aqueles que gostam, né, de futebol europeu, Eurocopa, tudo mais.
as únicas torcidas que são proibidas de estarem no mesmo estádio, né, num jogo, são as torcidas de times gregos e times turcos, né, porque eles se odeiam muito, né, então sempre dá confusão, sempre dá briga em jogo entre times da Grécia e times da Turquia. Até hoje é assim. Tá? A Polônia também vai tentar a sua independência, mas não vai conseguir. Tá? E a Confederação Germânica agora dá um passo além. Né? A Confederação Germânica ela estabelece uma quebra de fronteiras. Então, o que significa isso? Eles vão compartilhar, por exemplo, é a mesma coisa que nós temos aqui no Mercosul. A gente pode viajar para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, sem precisar de passaporte, por exemplo. As taxas, as tarifas alfandegárias, elas são mais baratas, tá? Então a gente tem que ficar ligado aí nessas transformações que estão acontecendo. Na França, que é o país que conduz todas essas revoltas, o rei Luís XVIII, esse rapazinho simpático aqui, gordinho, fofinho, né, ele vai morrer e substitui ele o irmão dele, o irmão mais novo, que é o Carlos X. O Carlos X, ele assume na França, mas ele quer governar com poderes absolutos, com poderes absolutistas, né, o que vai gerar a insatisfação popular, né, que estoura com uma revolução. Tá? E aí eles derrubam o Carlos X, né, os 3 dias gloriosos da França, né, na verdade é a revolução liberal que acontece lá. Inclusive é aqui, inspirado nesses 3 dias gloriosos, que nós temos esse quadro aqui, ó, né, famosíssimo, que se chama Liberdade Guiando o Povo, né, de um pintor chamado Eugène Delacroix, né, e esse quadro ele se torna assim, o símbolo de todas as revoluções de caráter liberal que acontecem na Europa. Essa moça que está aqui no centro, tá, ela serviu de inspiração para ser feita a Estátua da Liberdade. É a mesma figura. É a mesma figura que está estampada nas notas aí de R$2, R$5, né? Ela simboliza a liberdade, virou um ícone, né, da ideia de liberdade. Tá? E, então, aqui essa revolta na França ocasiona a queda do Carlos X, o que vai fazer com que na França a França se torne mais uma vez uma república. É a segunda república francesa. Numa república você precisa ter presidente. Então, para você ter presidente, você tem que ter eleições. Tá? Só que na França, nesse período, antes de ocorrerem essas eleições, vão colocar um rei, né, para governar, um rei que não seja da família dos Bourbons, né, que era do Carlos X, do Luís XVIII. Então vai assumir o poder na França um rei chamado Luís Felipe. Só que o Luís Felipe, ele é de uma família de nobres, mas com forte atuação no mercado, com forte atuação, eles eram banqueiros, era um pessoal bem ricaço mesmo, né? Por isso que ele vai, entre a elite, ele vai receber o apelido de o rei burguês. Tá? Para o povão, ele era chamado de o rei gordo. Tá? Tanto que aqui ó, a gente tem a figura oficial, né, a pintura oficial dele, e essa aqui é a caricatura dele, feita pelos jornais, feita pelas pessoas na França. E ele vai governar, a França vai enfrentar uma série de problemas econômicos, né, uma inflação muito alta, falta de alimentação, né, e aí os partidos de oposição ao Luís Felipe, né, principalmente os partidos liberais, né, os grupos políticos liberais, eles promovem manifestações contrárias ao rei, né, e eles fazem encenações na rua, né, e eles fazem encenação de um banquete, né, como se o rei estivesse comendo toda a comida da França, né. Então esse tipo de manifestação começa a dar muito certo e o rei vai lá e proíbe. E vocês sabem que tudo que é proibido, né, é mais gostoso, né? Se espalhou esse tipo de manifestação pela França, né, os banquetes, né, que eles chamavam, né, e aí isso acabou derrubando o rei, né, levando com que a França, né, fizesse eleições para escolher um presidente, não mais um rei, né? E nessas eleições, né, na Segunda República Francesa, quem vai sair vencedor é ninguém menos que o sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte, tá? Que ganha a eleição com uma campanha curiosa. Né? A campanha dele dizia o seguinte: votem em mim para acabar com a República. Né? Então, é um presidente que é eleito, né, num sistema republicano,
com uma campanha em prol de acabar com a República. E é isso que ele faz, né? Ele vai governar por uns 3, 4 anos, e aí, quando ele está para acabar o mandato dele, ele propõe um plebiscito, tá? Uma consulta ao povo para ver se o povo quer que ele continue sendo, mas não presidente, mas sim imperador da França. E ele vai vencer esse plebiscito. Algumas pessoas falam que foi meio que manipulado, poucas pessoas podiam votar também, o voto era censitário, toda aquela lenga-lenga, né? Mas ele se torna imperador, né? Recebe o título de Napoleão III, né? E governa a França até 1870. Tá? O governo dele vai ter altos e baixos, mais baixos do que altos, né? O alto seria uma modernização de Paris, que vai acontecer no governo dele. Então, muitos dos cenários, né, da cidade de Paris vai ser embelezado na época dele, né? Tanto que vai ganhar o título de cidade de luz, né, do mundo. Né? É na época dele que eles vão construir o famoso Arco do Triunfo, né? Que tem lá na Champs-Élysées, a rua mais famosa do mundo. Né? Mas o Napoleão Bonaparte vai ser derrotado numa guerra contra a Prússia, a mais importante guerra do século XIX, que é a Guerra Franco-Prussiana. Tá? A Guerra Franco-Prussiana ela acontece, obviamente, entre a Prússia e a França, tá? E ela vai levar à unificação, o surgimento do país conhecido como Alemanha. A gente vai encerrando aqui. Então, na aula que vem, a gente conclui aí essa questão das revoluções liberais. Tá joia? Então, valeu, pessoal. Boas aulas para vocês. Um abraço e até mais, professor. Tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.